Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Que alegria poder estarmos juntos, mais uma vez, através desse nosso canal do YouTube, nesse nosso vídeo. E entramos então no novo mês de setembro, mês da Bíblia, em que a igreja então nos convida a nos aproximarmos ainda mais da palavra de Deus. Porque, como dizia São Jerônimo, desconhecer as Escrituras é desconhecer o Cristo. E como todos os anos, a CNBB então nos propõe um livro e um tema para que nós possamos meditar em nossas paróquias, comunidades. E esse ano nós iremos então refletir o livro da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, com um tema para que nele nossos povos tenham vida. E o lema que vai então nortear a nossa reflexão é anunciar o Evangelho e doar a própria vida. E assim então, queridos amados irmãos, somos convidados a intensificar ainda mais nesse mês de setembro. Então vamos tomar a palavra de Deus, vivendo aí nessa 21ª semana do tempo comum, nessa sexta-feira, nós queremos então aí nos colocar diante de Deus, o Verbo encarnado, que vem então nos iluminar a nossa vida, a nossa história. E o Evangelho proposto então para hoje é Mateus 25, versículos de 1 a 13. Que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus pode ser comparado a 10 moças que, levando suas lamparinas, saíram para formar-lhe o séquito do noivo. 5 delas eram descuidadas, e as outras 5 eram previdentes. As descuidadas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram jarros com óleo junto com as lâmpadas. Como o noivo demorasse, todas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um alvoroço. O noivo está chegando, ide acolhê-lo. Então todas se levantaram e prepararam as lâmpadas. As descuidadas disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo algum, pois o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, então, quer iluminar a nossa vida e nos ajudar a poder, então, compreender e, principalmente, a viver a nossa vocação, como nós meditávamos no mês de agosto. E assim, então, viver a vocação é deixar-se iluminar por essa palavra e permitir que ela conduza a nossa vida. E assim, então, com certeza, nós estaremos acolhendo a proposta da igreja para esse mês de setembro, de podermos, então, nos aproximar, intensificar cada vez mais essa palavra, que quer gerar vida na vida de cada um de nós. Mas, para podermos, então, vivermos essa palavra, nós temos, então, uma palavrinha-chave para essa nossa reflexão de hoje, que é o tema da vigilância, que nós já estamos acompanhando há alguns dias. Jesus, então, através dessa parábola, vai dizer para os seus discípulos e também para nós, que nós, então, devemos estar vigilantes, porque não sabemos o dia nem a hora. É claro que Mateus está fazendo alusão à segunda vinda de Jesus. E assim, então, o Senhor não quer nos pegar desprevenidos. E aí, como ilustra a palavra de hoje, nós temos a parábola das 10 virgens, sendo 5 imprevidentes e 5 prudentes. E é interessante porque todas elas acabam cochilando diante da demora do noivo que não chega. Mas quando então percebe-se um alvoroço, elas despertam para poder então acolher o noivo que está chegando. E assim então as imprevidentes vão pedir para as previdentes:
dá-lhes um pouco de óleo. E o que elas dizem? Não, pode ser que seja insuficiente para nós e para vós. Ou seja, queridos e amados irmãos, diante dessa vinda iminente do Senhor, faz-se necessário então nós nos prepararmos. Por quê? E como nós vamos nos preparando? E aí podemos então aqui parar um pouquinho, abrir um parênteses e entrar na primeira leitura de hoje. Nós temos Paulo que fala à comunidade de Tessalônica, essa carta que nós vamos refletir no decorrer desse mês, proposto também pela CNBB. Nós vamos perceber então Paulo que está falando diante da mesma temática, da segunda vinda do Senhor. E Paulo está dizendo, olha, vocês já acolheram a palavra, muito bem, mas vamos crescer ainda mais. Ou, como dizia o saudoso São João Paulo II, vamos avançar para águas mais profundas. Então, meus queridos amados irmãos, não basta apenas, então, nós nos convertermos ao Senhor e achar que está bom, que já fizemos a nossa parte. Não, é preciso aperfeiçoar. É isso que Paulo, então, nos ensina nessa primeira leitura de hoje, buscando a santidade. E o que é a santidade? É deixar que Deus, então, com o seu Espírito Santo, ele possa, então, superabundar sobre o nosso ser, de modo que as nossas atitudes possam exalar o bom odor de Cristo. É assim, então, que nós vamos crescendo na santidade. A santidade, então, requer de nós o quê? A ação do Espírito Santo, ou seja, Deus agindo em nós, e essa abertura para poder, então, deixar que esse Espírito Santo nos ajude nesse nosso processo de conversão. Porque todos nós temos algo a ser melhorado na nossa vida e sempre estaremos lutando para vencer alguma situação de pecado na nossa vida. Mas nós vamos crescendo nessa caminhada, nessa dinâmica que é o Espírito Santo que impulsiona e conduz a nossa vida. Para que assim, queridos amados irmãos, como o salmista de hoje, nós possamos então nos alegrar do Senhor, como nos propõe o Salmo 96, ó justo, alegrai-vos no Senhor. Deus é Rei, exulte a terra de alegria. A realeza de Cristo, ela alcança o nosso ser, porque nele nós também alcançamos a vitória. Então, com o salmista de hoje, somos convidados então a glorificar esse Deus, porque Ele está no meio de nós. Ele caminha conosco. Ele nos fortalece, nos enriquece e acumula com suas bênçãos e graças. E assim, então, voltando para o Evangelho, é interessante que, como dizia, cada um de nós nos empenhemos, nos esforcemos para poder, então, alcançar a nossa santidade. Mas também não podemos omitir diante do clamor do irmão que pede o nosso socorro. Então é interessante porque muitas vezes nós olhamos para essa parábola e achamos, então, que aquelas virgens previdentes, as 5 previdentes, elas estão certas e as imprevidentes estão erradas. Ora, aqui não diz para nós essa parábola se as 5 imprevidentes, elas tiveram oportunidade de poder então ali ter esse óleo para poder estocar, para poder então ali aguardar. E aqui, é claro, esse óleo, queridos amados irmãos, é a nossa fé. Será que nós também, em determinados momentos da nossa vida, não nos sentimos vazios dessa luz que é a fé? Não é à toa que o Papa Francisco escreveu ali, aquela encíclica belíssima, Lumen Fidei, a luz da fé. É essa luz, então, que nos vem através da fé, mas muitas vezes, diante das adversidades da vida, ela pode correr o risco, então, de ofuscar e muitas vezes até apagar. Então é preciso nós olharmos, é claro, para a nossa caminhada, mas não podemos esquecer nossos irmãos. É preciso estender a mão para aquele que pede o nosso socorro, o nosso auxílio. Porque como nós estaremos sendo o sinal de Deus? Porque Jesus, com certeza, e todos aqueles que recorreram a Ele, Ele estendeu a mão. E como nós podemos negar e estender a mão para o irmão que clama a nossa ajuda? Mas é preciso que todos nós empenhemos, porque podemos cair também na tentação ou no erro de então fazer com que o irmão se acomode e não se esforce, não se empenhe na busca da santidade, queira tudo nas mãos. Ah, você vai na igreja, reze por mim. Não, é preciso que cada um faça a sua parte, mas no meio de dificuldades é preciso socorrer aqueles que estão, então, também necessitados, porque isso faz parte dos ensinamentos de Jesus. Amar o irmão
socorrer os necessitados, os pobres. E quantos irmãos dias de hoje têm clamado por socorro, e quantos de nós, infelizmente, temos negado estender a mão a eles? Por preconceito, por coração fechado, por nos acharmos melhores que os outros. Portanto, queridos amados irmãos, que a palavra de Deus, então, ajude-nos a reorientar a nossa vida, para que nós possamos vencer, então, todo o egoísmo, todo o individualismo que permeia, infelizmente, ainda as nossas comunidades. Que nós possamos vencer tudo isso e não esqueçamos jamais de estender a mão para aqueles nossos irmãos necessitados, porque é assim que o Senhor quer que nós estejamos vigilantes, agindo sendo sinal da sua presença no meio da humanidade. Que o Senhor, então, nos ajude, nos fortaleça, e a palavra de Deus seja esse nosso alimento, e ilumine a nossa vida, não só no decorrer desse mês, mas no decorrer de toda a nossa existência. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que faz parte dessa nossa família, através desse canal do YouTube, que se tornou essa grande família. E que alegria, então, poder ter sempre a sua companhia, compartilhando, divulgando esse vídeo. E você que não se inscreveu no nosso canal, não perca a oportunidade, clique aqui em inscrever-se. Venha somar conosco, ajude-nos também a compartilhar, a divulgar, levar a palavra de Deus a tantos irmãos que estão aí buscando uma mão estendida. E que essa palavra possa ser essa mão de Deus na vida de cada um desses nossos irmãos e irmãs. Que Deus, então, abençoe você em todas as suas necessidades, e que nós possamos então reorientar a nossa vida, trilhando sempre os caminhos do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, até o próximo vídeo, e um abraço a cada um de vocês.